Eu gosto de, se possível, interagir com as pessoas que estão participando. Então, se eu fizer uma pergunta, ela e pudesse ser respondida por alguém, se for possível, eu não sei a dinâmica, mas se for possível, eu gostaria de ouvir a resposta. Eu me sinto assim, eu me sinto melhor quando as pessoas interagem. Então, nós vamos falar sobre vida no campo, né? É o tema desses dias aí. Esse assunto, ele me empolga muito, então vocês me avisem a hora que eu tenho que parar, tá bom? Quando tiver faltando uns 5 minutos para parar, me avisem que a gente continua amanhã. Primeiro slide é uma citação mais geral. Desejar a todas as nações. Não é possível explicar a ciência da salvação. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. E eu vou dizer que o mesmo se dá com vida no campo. Não é possível explicar a vida no campo. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. Por mais que eu fale para os irmãos como é que é a vida no campo, ela não vai substituir a experiência. É muito difícil eu explicar. Para quem nunca comeu, por exemplo, graviola, como é que alguém vai explicar qual é o gosto de graviola? Pode falar, ela é ligeiramente ácida, ela parece com isso, mas não dá para alguém explicar o gosto de algo. Muito difícil. A mesma coisa acontece com vida no campo. Então, é uma experiência que nós precisamos ter. Se a gente não consegue mudar de imediato, aproveita os feriados, as férias, toda oportunidade e vai para um sítio. Não adianta hotel fazenda. Hotel fazenda é uma outra experiência. Vai para um sítio, ou vai como voluntário num período para trabalhar mesmo, ou vai fazer um curso. É, aproveita as oportunidades para poder ter essa experiência. Né? Não é como viver, mas já ajuda. Então, fica aí a dica logo de início, né? Que se você assistir essas quatro madrugadas, ela não vai substituir um dia de experiência no campo. Precisa ter uma, uma experiência pessoal. Todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Uau! Que texto, né? Eu fico impressionado com a primeira palavra. Qual que é a primeira palavra que aparece? Todos. 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 Então não é alguns, não é a maioria, né? São todos. Olha que promessa. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos. Olha que interessante que é a palavra seguinte, que surgirão. Que tempo verbal está esse texto? Esse verbo. Qual é o tempo dele? Futuro. Futuro. Então, são enganos que surgirão nesses últimos dias. Eu fico impressionado com a bondade de Deus. Ele podia ter dado só uma folha para nós, né? A Bíblia, se você pegar, abrir a primeira página da Bíblia, né? A primeira página da Bíblia tem o plano original de Deus para o ser humano, lá Gênesis 1. E Deus podia ter dado só mais uma página com os 10 mandamentos, falou, olha, aqui é o que vocês têm que seguir. E não, Deus deu todo aquele monte de livros, folhas e inúmeros versículos para nos ensinar para voltar para a primeira página. Usou pessoas, usou exemplos, se mandou o seu filho. E como se não bastasse, ainda mandou uma mensageira para o tempo do fim, com mais de 100 mil páginas de instrução para a gente voltar para a primeira página. E com certeza, né, Deus sabe todas as coisas, ele sabia que iriam surgir novos enganos. Então ele deu nova instrução. Se você não acredita no dom profético, você
vai ser enganado, ou eu já digo que você já está enganado. Então, precisa se valer das elucidações de Deus para os novos enganos do diabo, porque ele não parou. Ele não dorme, não tira férias. Ele continua inventando artifícios, enganos cada vez mais sutis, próximos da verdade. Então, nós precisamos nos apegar à mensagem do profeta do último tempo. Isso aí é uma condição essencial para a gente entender os enganos de agora. A maioria, acho que todos aí têm computador, etc, né? Você, quando comprou seu computador há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei, ou mesmo ano passado, você instalou o antivírus. Né? Só que o antivírus, se você não atualizar o antivírus, não adianta nada. Que vem vírus novo, e aí atrapalha sua vida lá. Corrompe os seus arquivos, etc. O antivírus tem que ser atualizado. É igual a mensagem de Deus, ela é atualizada para nós. A Bíblia é eterna, né? Para todos os tempos, desde que foi. Mas tem que ter atualização do antivírus, porque tem vírus novo. Por que a gente atualiza o antivírus? Porque tem vírus novo. Por que Deus mandou uma mensagem através do profeta do momento? Porque tem engano novo. E ainda a nossa dificuldade de compreender as coisas que estão escritas, né? Ele detalhou no Espírito de Profecia. Eu já falei isso algumas vezes, já até escrevi isso, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. É uma história real. A minha sogra, ela era uma profissional, trabalhava fora, e ela contratou uma nova empregada, que disse que sabia cozinhar. Aí no primeiro dia ela deixou a listinha para fazer de coisas, entre as coisas ela falou assim, tira um frango do freezer e assa. À noite, quando ela chegou, o frango estava assado, com plástico e tudo. Ela tirou do freezer, embalado no plástico, e assou. E estava ali sem temperar, sem limpar, sem tirar o plástico, sem picar, sem nada. Ela cumpriu o que a minha sogra pediu? Cumpriu. Não estava lá tirar o frango do freezer e assar? Foi o que ela fez. Ela acertou? Não, não acertou. Por que ela não acertou? Porque ela não sabia cozinhar. Nós somos essa empregada. Quando lemos na palavra de Deus alguma coisa, mas com a fraqueza da nossa mente, com a nossa incapacidade de conhecer a vontade de Deus, a gente tira o frango do freezer e assa. Aí Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, lançou mão de uma jovenzinha de 17 anos, só com terceiro ano primário, e nos deu a mensagem: olha, tira o frango do freezer, tira o plástico, tem que descongelar, picar, temperar. Detalhou a sua vontade para nós. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido por décadas, por milênios de pecado. Nossa mente está endurecida, nós estamos, sabe, nós declinamos muito em capacidade. Na época de Abraão não tinha Bíblia, Enoque não tinha Bíblia, e ele serviu a Deus e foi um homem perfeito aos olhos de Deus. E nós, nem com Bíblia, nós precisamos de tudo explicadinho, tudo detalhado. E uma das explicações que tem na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, é onde devemos morar. Onde devemos morar. Tem todas as explicações para tudo, como namorar, como tratar o idoso, como fazer evangelismo, como comer, como nos vestir, como educar filhos, tem tudo, tudo. Fala um assunto, tem. Como ajudar o pobre. Às vezes a gente ajuda errado, viu? Eu ajudei muito tempo errado. Tá lá, beneficência social explica como devemos ajudar. Bom, tem assunto para tudo. Mas o que nós vamos nos pegar hoje é
sobre campo, né? Onde devemos morar, no campo ou na cidade? Quem que vai responder essa pergunta? Planejar é do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Está lá dito por Salomão, o homem mais sábio do mundo diz que a resposta certa vem do Senhor. Nem ele arriscou dar a resposta certa, sendo o mais sábio do mundo. A resposta certa vem do Senhor. Então vamos buscar. Nós entendemos que os testemunhos de Ellen White foram dados para nos livrar do engano que surgiriam, e todos os que creem que Deus deu a mensagem para ela não serão enganados. Então vamos buscar nessa fonte a resposta. Está lá em Vida no Campo, página 44. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Isso foi dito em 1902. Nós estamos em 2021. E ainda em dúvida se devemos morar no campo ou na cidade. Existe possibilidade. Essa é uma mensagem, é uma ordem muito clara. Não precisa ser interpretada. Qual é a parte que está obscura nessa frase, tirai vossas famílias das cidades? Qual é a parte que está difícil de compreender, que precisa de interpretação? E não tem nem grego e hebraico aqui, isso aqui foi escrito em inglês, língua viva, qualquer um pode ir no original e ler. Se você não sabe ler inglês, pega lá, põe no Google Tradutor e você vai ver que minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Não é se possível, quando der, quando chegar tal data. Está dito: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Tá? Não está difícil, irmão, de compreender isso. Está difícil. A mesma voz que advertiu a Ló que devia abandonar Sodoma, ordena-nos sair do meio deles e apartai-vos. Mensagens escolhidas 2, 3, 5, 4. Algumas pessoas, mas isso é um conselho, né? Primeira coisa, se fosse só um conselho, se fosse realmente um conselho, é um conselho de quem? Conselho de Deus. Quem é louco de desprezar um conselho de Deus? Deus fala para a igreja de Laodiceia, né? Jesus fala para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Vocês conhecem. E se nós desatendermos esse conselho, porque ele é só um conselho, né? O que vai acontecer? Nós vamos estar perdidos, né? Aqueles que não fizerem essa compra, né, do que é oferecido pela testemunha fiel e verdadeira, vão estar fora da redenção. Então é um conselho de Deus, tem que ser seguido o conselho de Deus. Agora, a ida para o campo é mais do que um conselho. O que aparece em amarelo? Que palavra aparece? Ordena-nos. 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 Muito obrigado. Então, não é um conselho, é uma ordem. A mesma voz que advertiu a Ló, e a voz que advertiu a Ló falou assim: olha, eu aconselho aqui, se você quiser sair da cidade, não, tem que sair agora. E Ló se demorou. Só que hoje não vai ter anjo arrastando pela mão, porque naquele tempo não tinha espírito de profecia, não tinha orientação. Hoje nós temos tudo isso. Então, pode ser que Deus, em algum caso, envie anjo para tirar pela mão, mas o método hoje é outro. O Senhor ordena-nos, é uma ordem de Deus. Ontem uma pessoa escreveu numa postagem minha: mas ir para o campo é ponto de salvação? Olha, quando ouço essa pergunta, me arrepia, me dá uma dor na espinha. O que é ponto de salvação, irmãos? Ponto de salvação é só Jesus. Não existe outro ponto de salvação. É o único, exclusivo ponto de salvação, é Cristo. O que existe são incontáveis pontos de perdição. Tudo que a gente sabe que é a vontade de Deus e age diferente é ponto de perdição. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um suco de laranja. Vocês sabiam que o suco de laranja pode ser um ponto de perdição? Você acredita que pode ser um ponto de perdição? Eu falei suco de Sim. laranja, tá? Não estou falando café nem refrigerante. Eu estou falando suco de laranja. Teve um pastor querido, Jorge Dias.
Ele era ministerial da Associação Mineira Sul e ele veio pregar na nossa igreja aqui de Itapeva. E ele fez uma pregação que me, me ajudou muito. Uma pregação abençoada. Uma mensagem de Deus. Ele falou que naquele dia, no hotel, ele levantou logo cedo, foi o primeiro a chegar no restaurante. E tinha uma jarra de suco de laranja, já feita há algum tempo, e quando a gente deixa o suco ali quietinho, ele decanta, né? A parte mais sólida sobe, aquelas coisinhas da laranja lá, as polpinhas da laranja sobem e fica aquela parte mais líquida embaixo. E ele, uau, tá do jeito que eu gosto. Ele gosta daquela parte grossa, polpuda. Aí quando ele foi se servir, aquela voz que está sempre atrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai nele, para nós não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, falou à sua mente, você gostaria de ser o segundo a tomar o suco, quando o primeiro levou toda essa parte que você gosta? Aí ele se tocou que ele estava tendo uma atitude egoísta. Aí ele pegou aquela colherzona lá, que aí mexeu tudo, deixou tudo aquilo homogêneo e se serviu do suco como deveria. Agora, se ele ouve essa influência do espírito, falando, olha, isso é uma atitude egoísta. E ele, não, mas eu que levantei, tem 1000 justificativas. Eu levantei primeiro. Quem quiser tomar assim, que levante mais cedo e tal. Ah, depois, se a pessoa quiser diferente, ele pede para o garçom. É 1000 justificativas. Mas se nós não atendermos a voz do Espírito numa coisa pequena, irmãos, significa o quê? Rebeldia. Ah, fala que então suco de laranja é um ponto de perdição. Não é o suco, é a nossa atitude em relação ao que nós estamos fazendo, a desatender a voz do Espírito. Deus teve que expulsar os rebeldes do céu. Ele não vai levar rebeldes para lá. Então, nossa atitude não pode ser de rebeldia, por mínimo que seja. Ah, mas isso. Qual foi o pecado de Eva? Se hoje Eva tivesse comido do fruto proibido, ela não ia nem para a comissão da igreja. Ah, uma coisinha tão simples, comeu o fruto, mordeu o fruto. E o pecado de usar? Ah, ele tocou na arca. Foi, então ele quis segurar a arca, tá explicado. Gente, a gente precisa entender que com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, não quer que ninguém se perca, faz de tudo, Isaías 11, o que ele fez pela sua vinha? Nada mais, ele fez tudo, tudo, mandou os profetas, seu filho, seus anjos, todo o céu cooperando para a nossa salvação. Mas Deus não pode tolerar rebeldia, porque o rebelde no céu não vai ser feliz. E nós temos hoje uma ordem, a ordem sair do meio deles e apartai-vos. Devemos imitar Ló? Será que a gente deve imitar Ló? Veja o que aconteceu com Ló. Ló perdeu sua família, perdeu a esposa. Se Ló não tivesse demorado para sair, ele não tinha perdido a esposa. E provavelmente, com a esposa em casa, as filhas não fariam o que fez. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. O que Ló tinha? Espírito demasiadamente vagaroso. Ah, eu vou fazer, sim, eu vou fazer. Eu vou me mudar para o campo, mas primeiro eu vou me aposentar. Aí primeiro eu tenho que vender minha casa, depois eu tenho que comprar um sítio, primeiro eu tenho que esperar meus filhos estudarem, eu tenho que cuidar do meu pai doente, tenho que ficar aqui. A gente acha 1000 justificativas para nos demorarmos. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso, não nos assemelhemos a ele. A ordem de Deus é a ordem de Deus. É para fazer com planejamento? Sim, nós vamos falar mais à frente sobre planejamento. Mas o planejamento não é algo a longo prazo. Tem um conhecido meu que falou que ia fazer um curso de agronomia
5 anos fazer um curso de agronomia para depois mudar para o campo. Eu falei, não precisa fazer um curso de agronomia para morar no campo. Vai se demorar 5 anos estudando e vai aprender só a usar veneno. Não vai perder a maior parte do tempo, não vai ser nada útil. Então, irmãos, essa questão de adiar, de ficar colocando condições, não tem sentido. Ah, eu preciso vender minha casa. Mas por que precisa vender sua casa? Não precisa vender a casa. Vai para um sítio alugado, põe a sua casa à venda, vai como voluntário num projeto missionário, vai como caseiro. Aí quem paga aluguel? Você não paga aluguel na cidade? Paga aluguel no campo, mesma coisa. Entende? Aluga a sua casa na cidade e aluga um sítio. A hora que vender sua casa, você compra um sítio. Sabe, a gente costuma por muitas desculpas, para não fazer a vontade de Deus. Infelizmente. Eu não tenho condições. Como não tem condições? Quem dá as condições é o Senhor. Qual é a condição de Israel passar 40 anos no deserto se alimentando do que eles produziam? Não, Deus alimentou o povo de Israel. Como é que eles atravessaram o Mar Vermelho? Deus abriu o mar. Nosso Deus é poderoso, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Eu tenho um amigo que eu visitei faz pouco tempo. Ele frequentava a minha casa desde que eu mudei, porque bem amigos, ele desde o início já frequentava aqui. A filhinha dele, de 3 anos de idade, 4 anos de idade, não queria ir embora. Queria vir aqui, 4 anos de idade naquela época. Não queria ir embora. E sempre perguntando para os pais, quando é que nós vamos mudar para o nosso sítio? Ela falava assim, sítio fazenda. Quando é que nós vamos isso? E já não tem mais interesse. O pai se demorou. Hoje compraram um sítio. Eles compraram um sítio, mas a filha não tem vontade de ir. Ela nem não quer ir. Perdeu o momento. Está com 17 anos. Já tem outros interesses. Então pode ser que a nossa demora aconteça o mesmo com o Ló. A gente perde os filhos. Então vamos demorar. Aí se alguém já perdeu os filhos, também não precisa, sabe, não tem como voltar atrás. Ora, jejua, clama ao Senhor. E dê um bom exemplo. O filho, ele tem família que fala, não, eu preciso ficar aqui porque os meus filhos não querem ir, e aqui eu sou uma influência para eles, eu fico. A influência para eles é quando ele perceber que você está fazendo a vontade de Deus a qualquer custo. Isso vai ser uma influência positiva para o seu filho. Os que obedecem a esta advertência. Que advertência? A advertência de sair. Essa advertência aqui, ó. Sai do meio deles e apartai-vos, é a continuação do texto. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Irmãos, nós vamos logo. Já estamos precisando de um refúgio. Mas logo nós vamos precisar de um refúgio mais seguro. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. O que está escrito aí? Não é associação. Não fique esperando a associação, o pastor da sua igreja, fazer uma campanha, juntar um povo. Não. Aqui está bem claro. Cada homem esteja bem desperto por si mesmo. É uma ordem individual. Deus não deu essa ordem para a igreja, para a liderança da igreja. Não deu essa ordem para os pastores organizar a saída dos membros da igreja como coletividade. Não. Ele deu essa ordem para cada homem. Esteja bem desperto por si mesmo. Procure salvar quem? Sua família. E a promessa: quem obedece vai encontrar um refúgio. Amém? Mas aí tem um problema agora. E as cidades, como elas serão evangelizadas? Se todo mundo for para o campo, nossa, essa pergunta eu escutei tantas vezes, que cada vez que eu escuto também me arrepia. Como serão evangelizadas as cidades? Eu quero fazer uma pergunta e gostaria de ouvir a resposta. Como é que nós evangelizamos os presídios?
Vamos visitá-los e levar a mensagem. Voltamos para casa. Muito obrigado. Faz o mesmo com as cidades. Você já viu alguém que decidiu ir preso para evangelizar os presidiários? Não, não precisa. Teve um caso na Bíblia, né, o caso de Paulo, que foi açoitado para falar com o carcereiro, um caso específico. Se Deus quer que você seja uma exceção, ele vai te conduzir para isso. Mas a regra geral, se não tem uma revelação especial de Deus, a regra geral é morar no campo, evangelizar a cidade. Igual a gente faz com o presídio. A gente vai lá, evangeliza e volta. Por que eu tenho que morar lá? E outra, se você está morando na cidade, faça uma pergunta sincera. Faça uma pergunta e responda sinceramente. Você está morando lá para evangelizar as pessoas ou porque você tem um emprego, tem sua casa, a sua vida foi formada ali? Você está entrelaçado com as coisas da cidade. Qual é a razão de você estar lá? É para evangelizar? Essa é a razão ou não? Mesmo que fosse, está errado. Evangelizar tem essa orientação aqui. Ó. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus, abre aspas, abre aspas. Ele vai está escrevendo que o anjo falou. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobreviver à terra. Bom, qual é a parte difícil desse texto de entender? Onde está a dificuldade? Tá, 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 tá difícil para a gente entender como vão ser advertidas as cidades? Deus está dizendo dessa forma. Ou a gente crê ou a gente não crê. Se nós não crermos no que o Senhor falou através da sua mensageira, nós vamos ser enganados. Não foi isso que nós lemos no início? Todos os que creem que o Senhor falou através da irmã White e lhe deu uma mensagem estarão livres dos muitos enganos dos últimos dias, que surgirão nos últimos dias. O engano do último dia, um dos enganos é esse, tem que morar na cidade. Eu não tenho receio de falar que eu engano, eu não estou ofendendo ninguém. Estou dizendo que a pessoa que prega isso é isso ou aquilo. Ela pode ser uma vítima da falta de conhecimento. Ela pode estar até pregando sinceramente, eu não estou julgando as pessoas que pregam, mas errada. Pode ser que Deus peça alguma exceção? Pode. Ele pediu para Oséias casar com a prostituta, ele pediu para Abraão matar o filho, ele pediu para Isaías pregar nu. São coisas que são exceções. Agora, se Deus não apareceu para você em sonho ou visão, ou de uma forma muito inequívoca, falando que você foi o escolhido para ficar na cidade, não se inclua, não se eleja a exceção. A gente não pode se autoeleger exceção. Ah, eu sou a exceção que Deus quer. Não. Para nós vale a regra geral. Então, vamos seguir a ordem de Deus, irmãos. Só tem segurança, só encontra refúgio quem seguir a ordem de Deus. Olha, Deus não falou para entrar na arca. Tem tantos exemplos, tantos exemplos. Deus não falou para entrar na arca. E aqueles que não entraram? Adiantou orar depois? Clamar? Não adiantou. Onde estavam os parentes de Noé? Nem estou falando do mundão, estou falando das pessoas da igreja da época, a igreja adventista do sétimo dia da época, a família de Noé e os irmãos de Noé, os primos, os cunhados, os tios, eles estavam. Vocês sabiam que quem mais atrapalhou a obra de Noé foram os da fé? Foram os que fizeram mais oposição a Noé, foram os próprios, os irmãos de fé. Esses foram o maior empecilho para Noé. E depois que começou a chover, você acha que eles fizeram o quê? Ah, com certeza clamaram a Deus, bateram para Noé abrir a porta e pediram e clamaram. Não tem jeito, irmãos. Temos uma experiência. Deus deu um tempo de graça. Deus deu oportunidade, 120 anos pregando. Os animais entrando na arca, ai, tudo em fila, de par em par. Já era para abrir os olhos daquele povo. Acharam explicação, sei. E hoje não temos animais entrando na arca, essa história do Covid aí, cidades fechando,
proibição de entrar ali, de proibição de abrir igreja. Irmãos, os animais estão entrando na arca, estão mostrando que não dá mais para ficar na cidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos a esses sinais. Deus, ele é amoroso, compassivo, longânimo, mas tem um limite. Ele fechou a porta da arca, mandou o anjo fechar a porta da arca. E vai chegar o momento que nós não vamos mais poder sair da cidade, querendo ou não, não vai sair. Eu fui, na época do tempo atrás, minha esposa tinha uma consulta médica em Andradas. Nós chegamos na entrada da cidade, não podia entrar, só entrava morador. Para conseguir entrar, precisei pegar a declaração da médica que ela estava indo para uma consulta, mas se não tivesse isso, não entraria em Andradas. Uma cidadezinha pequena, não entra. E nós estamos achando que no decreto dominical a gente vai conseguir mudar. Ai, que ilusão, irmãos, que ilusão. Nós vamos falar sobre isso em outro momento.